Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa teleaula de número 5. Hoje é a nossa aula de revisão sobre os conteúdos que foram trabalhados na disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Eu sou a professora Fernanda, está conosco aqui a professora Rucirlane. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa última aula. Hoje, nós veremos sobre inventário de materiais, método de custeio, gestão tributária, tributação de cooperativas, ou seja, é uma revisão de tudo que nós já estudamos, como a professora já falou. E lembrando que estarei aguardando aqui vocês as dúvidas, aproveitem, mandem todas as dúvidas para a gente, ok? Então, vamos voltar aqui e vamos iniciar a nossa aula, professora Fernanda. Ok, então inicialmente aqui, pessoal, nós vamos tratar sobre os conteúdos que nós trabalhamos na aula 1, que foi inventário de materiais e formação de preço de venda. Então, nós vamos tentar trabalhar hoje com vocês, mais especificamente com os mapas mentais, para ficar uma aula mais dinâmica que possa contribuir para o êxito de vocês na avaliação que vocês irão realizar daqui uns 50 minutinhos. Então, vamos lá para o slide, para o mapa mental de hoje. Então, nós vamos revisar os conteúdos que nós trabalhamos na aula 1. Então, nós trabalhamos formação de preço de venda e trabalhamos o que? As metodologias de inventário de materiais, ou seja, o controle de materiais. Como nós vamos fazer o controle dos materiais de uma cooperativa. Então, lá na cooperativa, lá no ativo circulante, nós temos o quê? Nós temos os bens em estoque, que são aqueles bens que nós compramos para, se for uma cooperativa de produção de queijo ou de polpa de fruta, são aqueles bens necessários para a produção dos nossos produtos de venda. Então, nós vamos ter no nosso estoque o quê? Se for polpa de fruta, a gente vai ter a questão das frutas, né, das polpas congeladas, já prontas. Nós vamos ter o que mais? Nós vamos ter as sacolas para fazer a industrialização. Se for uma indústria de queijo, nós vamos ter o coalho e outros materiais que são utilizados na cooperativa. Um exemplo também é os materiais de limpeza, que eles se enquadram lá no estoque. Mas o foco do nosso estoque aqui é o inventário de materiais do estoque dos nossos produtos que serão produzidos e comercializados pela cooperativa. Então, nós temos 3 métodos que nós podemos apropriar o inventário e nós vamos ver também a questão da formação de preço de venda. Então, foram os 2 conteúdos que nós tratamos. Então, vamos agora lá para o slide. Na formação de preço de venda, nós temos metodologias de formação de preço de venda. Qual o objetivo da formação do preço de venda? É interessante, aqui comigo, alunos, é interessante definir o preço de venda de um produto buscando o quê? Buscando promover a continuidade e o crescimento da cooperativa. Porque o que acontece? Se uma cooperativa ela não faz o mapeamento adequado do preço dos seus produtos, o que pode acontecer? Essa cooperativa pode vir a fechar as portas. Ou muitas vezes vai fazer o quê? Essa cooperativa ela não vai conseguir crescer no mercado. Então é muito importante a formação de preço de venda. E como que nós formamos o preço de venda de um produto de uma cooperativa? Nós temos que analisar várias variáveis. Vamos lá para o slide. Então, nós temos que analisar o quê? Muitas vezes, não só os custos dos nossos produtos, que é de umas variáveis que devem ser analisadas, mas o quê? Basear o nosso preço também com base nos concorrentes. Não somente nele, mas é uma variável importante que deve ser avaliada, correto? Então, o preço dos concorrentes. A nossa cooperativa, aqui comigo, alunos, a cooperativa de vocês é produção de queijo.
qual tipo de queijo vocês estão produzindo. Para esse tipo de queijo, qual o preço que o seu concorrente está entregando para um supermercado X. Então, é interessante você verificar isso, mas a variável baseada no preço dos concorrentes, somente ela não é capaz de formar um preço de venda adequado, que vai promover o crescimento e continuidade da cooperativa. Outras variáveis são importantes. Vamos lá para o slide para outra variável. Nós temos no valor, baseado no valor percebido pelo consumidor, ou seja, quanto que o meu consumidor está disposto a pagar. Então, eu trouxe nas aulas anteriores, quando eu expliquei esse conteúdo aqui comigo, alunos, a questão dos produtos de maquiagem, os produtos ajuda aqui, professora Rucirlane, Mary Kay, eles, além de vender o produto, vende a imagem que você vai, utilizando aqueles produtos de beleza, você vai continuar linda, jovem por toda a vida. Então, vende aquela imagem que você ficará bela e jovem por toda a vida. Então, o teu produto, ele passa essa imagem, quanto que o seu consumidor está disposto a pagar. Então, tem alguns produtos que não é somente o valor em si, mas quanto que o seu consumidor está disposto a pagar por ele. Vamos lá para outra variável importante na formação do preço de venda, que esse é o nosso foco de estudo, que é o quê? Baseado nos custos. Então, aqui comigo, alunos, vocês montaram uma cooperativa ou para produção de doces, ou para produção de queijo, ou polpa de frutas. Vocês precisam fazer o quê? O mapeamento dos custos, sejam eles fixos ou variáveis, para verificar se esse preço que vocês vão determinar, vocês conseguem o quê? Conseguem obter lucro ainda para a cooperativa e os seus cooperados. É claro que somente formar o preço baseado nos custos é complicado, é uma variável complicada. Então, vocês têm que analisar também, além dos custos, mapear quais são os custos variáveis, ou seja, aqueles custos que variam conforme a quantidade produzida. Um exemplo, queijo. Então, nós temos o quê? Quais são os custos variáveis para eu produzir um queijo? Então, nós temos o leite, nós temos o coalho. Quais os custos fixos? É interessante você conhecer essa variável e tratar essas variáveis, principalmente a baseada no custos, mas somente ela você não consegue formar um preço adequado para que a sua cooperativa continue no mercado e cresça, ok? Continuando aqui, nós temos também outra variável importante na formação do preço de venda, que é o quê? Baseado nas características do mercado. Então, qual mercado você quer atender com esse produto? Continuando aqui no slide, no cálculo do preço, da formação do preço de venda baseado nos custos, nós temos algumas fórmulas de calcular o custo, a formar o preço de venda com base nos custos. Nós temos com base nos custos variáveis e aplicação de markup, que o preço de venda será igual CTU, custos totais unitários variáveis, dividido por 1 menos ET, que significa encargos tributários, menos margem de ganho sobre o preço. Nós temos também outra fórmula baseada nos custos para calcular o preço de venda, com base na margem de ganho desejado sobre a receita, que é PV igual CTU, 1, abre parênteses, 1 mais MGC, que é margem de ganho sobre o custo, fecha parênteses, dividido por 1 menos ET. Então, essas são duas fórmulas que podem ser utilizadas para formar o preço de venda do produto de vocês. Agora, nós vamos para as metodologias de inventário de materiais, de controle de materiais. Aí nós temos o inventário
permanente e o periódico. No inventário permanente, nós temos 3 metodologias. Quais são elas, professora? Então, nós temos a média ponderada móvel, que é o cálculo das médias de entradas. Temos a UEPS, que é o último a entrar, é o primeiro a sair. E temos o PEPS, que é o primeiro a entrar e o último e é o primeiro a sair. Desculpa. Ok. Então, no PEPS, primeiro a entrar, aqui comigo, alunos, no sistema de inventário de materiais permanente, no PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, tanto o PEPS como a média ponderada móvel, ela é aceita para fins de apuração do imposto de renda. Então, a legislação tributária aceita esses 2 métodos, certo? Primeiro que entra, primeiro que sai. Já o EPS, ele é mais utilizado para fins gerenciais, correto? Professora Rucilane, como está a participação dos alunos aí hoje? Então, professora, até agora nenhuma participação. Estou aguardando vocês, mandem suas dúvidas, mandem seus questionamentos, que estamos aqui, tá? Olha bem, vocês têm que mandar todas as dúvidas para ir para a prova redondinho e tudo, com tudo certo, tudo fresco na memória. Ok, então vamos continuar aqui no slide sobre os inventários. Desvantagem do sistema de inventário periódico. O custo da mercadoria do período fica distorcido, não permite gerar informações precisas para a tomada de decisão gerencial nas empresas. Como que funciona o sistema de inventário periódico? Nesse caso, aqui comigo, alunos, a cooperativa, dependendo do tamanho da cooperativa, ela pode adotar o sistema de inventário periódico. O que acontece? As vendas não têm um sistema informatizado ou manual para controlar as entradas e as saídas. Então, como que é feita a contagem do estoque? Então, é feito as compras, é feito as vendas e fecha-se um período e calcula o quê? O saldo, faz um levantamento físico do que está disponível lá na organização, correto? Então, o interessante é mesmo, na atualidade, devido aos sistemas informatizados, a gente utilizar o sistema de inventário permanente, correto? Vamos agora só explicar a questão do método PEPS. Então, no método PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Qual que entrou primeiro no PEPS? Foi o carrinho, a cestinha verde. Então, consequentemente, o que irá sair primeiro será esse, correto? Já no sistema UEPS, qual que entrou primeiro continua o carrinho verde aqui, mas no UEPS é o último que entra, primeiro que sai. Então, qual que vai sair primeiro? Então, olha lá, qual o último que entrou? Foi o carrinho preto, né? Que está marcado de preto. Então, ele será o primeiro a sair. E na média ponderada móvel, nós calculamos as médias. Bom, vamos continuar aqui agora sobre os sistemas de custeio. Então, hoje nós vamos para o custeio, o sistema de custeio que nós utilizamos. Nós tratamos aqui comigo, alunos, lá na aula 2, então agora já é os conteúdos da aula 2, nós trabalhamos 2 sistemas de custeio, que é o por absorção e o sistema de custeio variável. Então, primeiro nós vamos tratar o custeio por absorção, lá no slide. No custeio por absorção, apropria-se somente os custos incorridos para a produção nas unidades de produtos vendidos. Ou seja, quais são os custos incorridos? Para a gente produzir, aqui comigo, alunos, para a gente deixar o queijo pronto, nós temos o quê? Nós temos custos fixos e nós temos custos
variáveis. No custeio por absorção, eu vou apropriar no custo da mercadoria vendido somente os custos incorridos daqueles produtos vendidos. Então, eu produzi 1.000 pudins e vendi 950, os custos variáveis que eu irei apropriar no custo da mercadoria vendida com base no custo por absorção será somente os custos variáveis para a produção, que eu produzi 950 pudins. E os custos fixos do mesmo jeito. Então, vamos lá. Para produzir 1.000 pudins, eu gastei R$1.000 de custos fixos, só que eu vendi o quê? Eu vendi 950 pudins. Então, lá no custo da mercadoria vendida com base no custeio por absorção, eu só vou apropriar de custo fixo também somente R$950. Não posso apropriar os R$1.000 de custo fixo. Então, essa é a diferença. No custeio por absorção, eu só aproprio o quê? Eu só aproprio os custos incorridos para a produção do que foi realmente vendido. Então, se eu vendi 950 unidades, só vou apurar no custo da mercadoria vendida os custos fixos e os custos variáveis do que foi vendido. Continuando lá nos slides, são apropriados todos os custos dos produtos vendidos. Então, foi o que eu disse. Eu só aproprio aquilo que foi realmente vendido. O restante fica onde? Fica lá no ativo circulante, na conta estoque de produtos acabados. O custeio por absorção, ele deve ser utilizado pela cooperativa optante pelo lucro real para apropriar os custos dos produtos vendidos. Então, pela legislação do imposto de renda, eu só posso utilizar qual custeio? Somente o custeio por absorção. Onde são apropriados o quê? Aqui comigo, alunos. Todos os custos variáveis e fixos dos produtos vendidos, só o que foi vendido. O que não foi vendido continua lá no ativo circulante, na conta estoque de produtos acabados. Bom, nós temos nos custos, os custos fixos. No custeio por absorção, nós temos os custos fixos e os custos variáveis. Então, são esses dois custos que eu só posso apropriar o que realmente foi vendido, os custos daqueles produtos que foram vendidos, correto? Bom, esse é o conceito de custeio por absorção, algumas particularidades que nós trouxemos para vocês. Gostaria de falar com a professora Rucilane como está a participação. Então, a Escola Campos Sales já entrou em contato com a gente. Eles falaram que estão ativos, porém a internet da sala está péssima, por isso que estão tendo dificuldade de interação. Complicado. Mas tentem, continuem tentando. Isso, nós estamos aguardando. Então, nós estamos entre uma fala minha, nós vamos aguardar a professora Rucilane, que ela vai trazer aqui as considerações de vocês, as dúvidas sobre a aula de hoje, certo? E agora nós vamos tratar sobre um outro sistema de custeio, que é o custeio variável, que foi estudado lá na aula 2. Então, nós estudamos custeio por absorção, agora nós vamos tratar do custeio variável. Comigo lá no slide. No custeio variável, os custos fixos totais da produção do período são considerados como despesas operacionais. Atribui-se somente os custos variáveis na avaliação dos estoques. Deve ser elaborado em controle distinto da contabilidade da cooperativa. O exemplo, temos as planilhas e os softwares. Ok. Então, nós temos aqui comigo, alunos, o custeio variável, ele é mais utilizado para fins gerenciais. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Então, nós temos lá a receita líquida de vendas. Na apuração do custo da mercadoria vendida, nós consideramos somente o que no custeio variável? Somente os
gastos variáveis, ou seja, entra o que? Entra os custos variáveis, são considerados também. Então, quais são os custos variáveis? Um exemplo na cooperativa de polpa de fruta ou na cooperativa de produção de queijo, nós temos um exemplo que nós temos o leite, nós temos o coalho. Numa cooperativa de polpa de fruta, a gente tem as sacolas, a gente tem as frutas, certo? Então, esses são o quê? São custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles gastos necessários para eu deixar o queijo pronto e embalado. Então, isso vai no custeio variável. Mas, além dos custos variáveis, nós temos também o quê? É apropriado no custo da mercadoria vendida, no custeio variável, as despesas variáveis, ou seja, aquele gasto necessário para eu vender o meu queijo e a minha polpa de fruta. Então, muitos autores, quando ele fala essa questão do custeio variável, ele contempla assim, custeio variável são apropriados todos os gastos, englobando os custos variáveis e as despesas variáveis. Vamos lá para os slides. Bom, então, feito isso, o custeio variável, ele não é aceito para fins de cálculos de tributos se a cooperativa é optante pelo lucro real. Utilizado para fins gerenciais, porque a base do custeio variável, nós calculamos o quê? Nós calculamos a margem de contribuição. Então, como que a gente calcula o custeio variável? É receita líquida de vendas menos custos variáveis, menos despesas variáveis. Nós chegamos no quê? Nós chegamos na margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, ela é utilizada para fins gerenciais, para calcular o quê? O ponto de equilíbrio daquele produto X da organização. Então, ele é utilizado mais para fins gerenciais. Calculando a margem de contribuição, aí nós fazemos o quê? Nós pegamos todos os custos fixos, independente se eu produzir 1.000 e vendi somente 950 pudins, eu vou apropriar todos os custos fixos no custeio variável, ou seja, o total do meu custo fixo foi R$1.000 para produzir 1.000 pudins, mas eu vendi só 950, então no custeio variável eu vou apropriar todos os custos fixos do total produzido, ou seja, eu vou pegar margem de contribuição menos custos fixos e menos despesas fixas. Aí eu vou chegar no lucro final da organização. Então, é assim que se calcula o custeio variável. Quem estiver com dúvida, eu vou disponibilizar também em outro momento. Hoje eu recebi todas as externas para vocês visualizarem lá no blog. Correto? Como está a participação, professora? Então, não estamos tendo participação no momento, professora. Ixi, os alunos, então, eles estão sabendo tudo, né? Com certeza, eles estão todos prestando atenção na nossa aula, com certeza que é aula de revisão. Estão atentos. Estão atentos e nós estamos aqui aguardando as dúvidas de vocês. Eu gostaria depois do feedback, se vocês estão gostando da aula, que a gente está trazendo só os mapas mentais da aula, para ver se vocês estão gostando dessa metodologia que nós estamos utilizando, correto? Vamos agora para o nosso próximo conceito da aula 2, que é o ponto de equilíbrio contábil. Aqui comigo, alunos. Como o tempo foi muito pouco para a gente expor todo o conteúdo, e eu creio que eu não comentei nas aulas anteriores, então nós temos o ponto de equilíbrio não só contábil, nós temos o ponto de equilíbrio econômico e nós temos também o ponto de equilíbrio financeiro, mas o nosso foco aqui nós ficamos somente com o ponto de equilíbrio contábil. Correto? Vamos lá agora para os slides para apresentar para vocês o resumo do ponto de equilíbrio. O
que é o ponto de equilíbrio? Então, vamos lá para o conceito. É a quantidade mínima de produção e vendas para que a empresa não tenha nem lucro, nem prejuízo. Ou seja, né, aquele ponto neutro. Ou seja, quanto que eu tenho que produzir e vender para que eu não tenha nem lucro e também não tenha nem prejuízo. É muito importante isso para a cooperativa. Bom, continuando aqui, compreensão dos conceitos. Então, compreender por que é importante o ponto de equilíbrio. Porque através do ponto de equilíbrio nós definimos o quê? A margem de contribuição. Lembrando que para a gente calcular o ponto de equilíbrio nós utilizamos a margem de contribuição unitária, ou seja, receita líquida de vendas unitária menos custo variável unitário, certo? Menos despesa variável unitária, ou seja, para uma unidade. Então, nós temos que definir o conceito de margem de contribuição, continuando lá nos slides, custos variáveis unitários. Como que a gente calcula a margem de contribuição? Então, ela representa, primeiramente, ela representa quanto sobra de receitas de vendas, que são os ingressos, para pagar os custos fixos. E a fórmula é o quê? É PV menos CTU, ou seja, preço de venda menos contribuição, menos custos totais unitários. Isso. A margem de contribuição, quanto sobra da receita para cobrir os meus custos fixos, que para alguns autores é chamado, eles chamam de gastos fixos, que aí entra o quê? Entra os custos e as despesas, tá certo? Quanto que sobra para eu custear os meus custos e as minhas despesas fixas? Por que isso é importante? Porque independente da quantidade produzida, os seus custos fixos e as suas despesas fixas, elas vão existir. Se você produzir e vender uma unidade de pudim ou 1.000, vai ser sempre o mesmo valor, o montante dos custos e das despesas fixas. Ok? Vamos lá para o slide agora. Então, temos aqui o exemplo, né, alguns exemplos de custos variáveis unitários, que poderia ser a matéria-prima, embalagens para produção, mão de obra e etc., né, para a produção de uma unidade. Ok. Então, nós finalizamos aqui o conceito, aqui comigo, alunos, o conceito de ponto de equilíbrio contábil. Ok? Aqui comigo, alunos, o conceito de ponto de equilíbrio contábil. Agora, nós vamos iniciar a revisão da aula 3, onde nós vamos tratar mais sobre a parte da gestão tributária das cooperativas. Então, vamos lá para a apresentação. Primeiro item, para uma boa gestão tributária, nós precisamos o quê? Quais são os princípios para uma boa gestão tributária? Aí nós temos, primeiro, identificar as condutas tributárias lícitas e não lícitas. Depois, identificar a competência de tributar de cada governo do seu ramo cooperativo. Identificar os setores da cooperativa que têm relação com a gestão tributária. Conhecer os regimes de tributação do ramo cooperativo. E conhecer as leis tributárias do seu ramo cooperativo. Ok. Identificando as condutas tributárias lícitas e não lícitas, nós temos questão da evasão, elisão e elusão. Então, a elisão são as condutas lícitas, que a questão da elisão, o que eu posso, aqui comigo, alunos, o que eu posso fazer, ou seja, utilizando-se da gestão tributária ou planejamento tributário para, de forma lícita, pagar menos tributos. Isso se chama o quê? Elisão fiscal. É muito importante vocês compreenderem quais são as condutas lícitas que a cooperativa, que vocês, administradores de cooperativa, serão, que vocês podem, quais são as condutas que vocês podem realizar que são consideradas lícitas, ok? Isso é muito importante. Continuando lá nos slides.
Identificar a competência de tributar de cada governo do seu ramo cooperativo, ou seja, o governo municipal, quais são os tributos do governo estadual e do governo federal. Feito isso, vocês vão identificar os setores da cooperativa que têm relação com a gestão tributária. Isso é muito importante. Então, nós temos o quê? Que tem relação, muitas vezes as pessoas pensam que não, mas o setor de compras, ele tem relação com a gestão tributária, o setor tributário também, o setor de arquivamento de documentos, ou seja, os documentos hábeis, como eles estão sendo arquivados. Nós temos o que mais? O setor financeiro, ou seja, que prazo eu tenho para pagar os meus tributos? Como que está o financeiro da minha organização? Também é importante. E o setor de vendas, principalmente. Feito isso, nós temos que conhecer os regimes de tributação do ramo cooperativo. Aqui comigo, alunos, então eu já expliquei anteriormente que, dependendo do ramo cooperativo de atuação, vocês precisam verificar qual é o regime adequado. Então, eu vou tratar aqui de normas gerais, mas dependendo do ramo, vocês vão ter que buscar mais leis que tratam sobre a questão tributária. Vamos continuar lá nos slides. Então, nós temos o Simples Nacional, que é um regime de tributação. Nós temos o lucro real, o lucro presumido e nós temos ainda o que? O lucro arbitrado. Quais as leis tributárias do seu ramo cooperativo? Identificar os impostos do seu ramo cooperativo e identificar os elementos fundamentais do tributo. Então, os impostos nós temos. Um detalhe na cooperativa é que os atos não cooperativos, em algumas circunstâncias, eles sempre vão incidir impostos. Agora, já o ato cooperativo tem as suas particularidades que a legislação permite. Então, vocês têm que analisar quais são essas particularidades que o ato cooperativo tem um tratamento diferenciado, correto? Continuando lá nos slides. Agora vamos para os elementos fundamentais do tributo. Nós temos o responsável, base de cálculo, alíquota, fato gerador e contribuinte. Para que o tributo gere tributo para a cooperativa, tem que ter um fato gerador, ou seja, uma situação hipotética que gera o tributo. Aí nós temos o quê? Um exemplo de um fato gerador: a cooperativa de vocês entregam queijo para uma rede de supermercado. A partir do momento que você sai da cooperativa e vai lá para a rede de supermercado entregar o produto, emitiu a nota fiscal, ocorreu o quê? O fato gerador do tributo. Qual é a base de cálculo? Então, a base de cálculo muitas vezes é o valor da operação, ou seja, quantos R$1.000 de queijo vocês entregaram. Então, é conforme documento hábil. A alíquota depende muito do estado e do ramo cooperativo. No caso dos tributos federais, então, se for um ato cooperativo, a parte de tributo federal não vai incidir. Incide mais a parte do ICMS. Aí nós temos o contribuinte. Quem é o contribuinte? É o supermercado que recebeu o queijo. Mas quem é o responsável de fazer o recolhimento é a cooperativa. Correto? Continuando aqui. Então, nós finalizamos aqui comigo, alunos, a aula 3, a revisão da aula 3, que trata sobre a gestão tributária da cooperativa. Agora nós vamos iniciar a revisão da aula 4. Só aqui comigo, alunos. Lembrando que a atividade de percurso 1,
uma parte da atividade de percurso 1 era para vocês construírem, acho que até o dia de ontem, o mapa mental da aula 4. Não sei se vocês se recordam, eu não disponibilizei para vocês o mapa durante as aulas, o resumo em forma de mapa mental da aula 4, somente da aula 1, aula 2 e aula 3. Então, da aula 4, eu vou apresentar ele agora para vocês, que também vai ajudar vocês durante a realização da atividade avaliativa da nossa disciplina. Então, vamos iniciar. Então, nós temos, na aula 4, nós trabalhamos os regimes de tributação das cooperativas. Então, nós temos que identificar o quê? Os entes federativos que podem tributar as cooperativas. Nós estudamos também particularidades do ICMS das cooperativas de Rondônia. Estudamos também os atos que incidem tributos nas cooperativas, os regimes de tributação aplicado às cooperativas e a questão das taxas e contribuições do sistema cooperativista. Então, são esses 5 itens que nós estudamos na aula passada e agora nós vamos comentar sobre cada um deles. Então, nos entes federativos que podem tributar as cooperativas, nós temos o governo estadual, o governo municipal e o governo federal. Vamos lá. No governo estadual, nós temos aqui um exemplo do imposto, que é o ICMS. Do governo municipal, nós temos um exemplo, que é o ISS. E no federal, nós temos o imposto de renda pessoa jurídica, imposto de renda pessoa física, contribuição, PIS e COFINS. Então, esses são uns exemplos dos impostos, lógico que não são todos, mas alguns dos impostos aí, só para vocês lembrarem novamente. Ok. Então, continuando aqui, nós vamos tratar agora das particularidades do ICMS das cooperativas de Rondônia. Aí nós temos 2 particularidades. A primeira é cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas. O ICMS é de 3% desde que a receita anual seja o quê? Seja até R$36 mil. Então, essa particularidade ela é interessante, mas só se enquadra as cooperativas singulares de produtores agropecuários extrativistas. Porque para outros ramos de cooperativa, se a operação é interna dentro do estado de Rondônia, é um exemplo que nós temos aqui, produção de queijo, se ultrapassar essa receita anual de 36 mil, a alíquota do ICMS é 17,5%, tá certo? Vamos continuar lá nos slides. Então, nós temos também o que? As cooperativas sociais, que são aquelas cooperativas formadas por pessoas que têm uma certa deficiência econômica. Nós temos, nesse caso, elas são isentas de ICMS, no que se refere a saídas internas. Então, o que seriam saídas internas e essas cooperativas sociais? São pessoas, que estão em desvantagem econômica ou financeira ou social também. Nós temos um exemplo, deficientes, apenados que estão em processo de ressocialização. Então, o que são saídas internas? São dentro do próprio estado de Rondônia. Bom, continuando, nós temos os atos que incidem tributos nas cooperativas. Então, nós temos que ter o detalhe nessa separação dos atos não cooperativos e os atos cooperativos, sendo que os atos não cooperativos são os que mais incidem tributos, certo? Então, nós temos tributos
municipais, federais e estaduais. Nos municipais, nós temos que consultar, vocês têm que consultar o quê? O Código Tributário Municipal, conforme o ramo cooperativo. Os tributos federais, consultar as questões, aí nós temos que verificar o regime de tributação, se é lucro presumido, se é lucro real. Nós temos os tributos estaduais, constar a legislação do ICMS, conforme o ramo cooperativo. Já os atos cooperativos, nós temos que alguns tributos federais, eles não incidem. Também os tributos municipais na questão do ISS. Dos tributos estaduais, nós temos que verificar a legislação, deve constar a legislação do ICMS. Então, no estado de Rondônia, nós temos 2 tratamentos diferenciados. Nos tributos municipais dos atos cooperativos, não incide ISS sobre os atos cooperativos, ou seja, aqueles atos que são realizados pelos próprios cooperados. E os tributos federais nos demais ramos cooperativos não incide contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, PIS e COFINS, exceto, olha só, as cooperativas de consumo, elas podem ser optantes pelo Simples Nacional ou lucro presumido ou real. Então, no que se refere aos tributos federais, as cooperativas de consumo, elas são tributadas. Independente de ser ato cooperativo ou ato não cooperativo, correto? Continuando aqui nos slides. Os regimes de tributação aplicados às cooperativas, nós temos o lucro real. Como que é o lucro real, por ação do lucro real? Então, a gente pega a receita de venda, menos os custos dos produtos vendidos, menos as despesas e nós chegamos no lucro. Com base nisso, nós apuramos o quê? Nós apuramos o imposto de renda pessoa jurídica, que é 15%, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%, tem algumas especificações no que se refere à cooperativa de crédito. Nós temos o lucro arbitrado, ele acontece somente quando a cooperativa não faz a sua escrituração contábil corretamente, a sua boa guarda de documentação. Nós temos aqui também, lá no slide, o lucro presumido. No lucro presumido, a gente não faz a apuração, todos os lançamentos contábeis. No lucro presumido, a gente presume-se o montante do lucro. Com base nisso, a gente calcula o imposto de renda e a contribuição social. E nós temos o Simples Nacional. Então, qual o ramo de cooperativa que pode optar pelo Simples Nacional? Logo nós vamos ver. Então, lucro real. Todos os ramos cooperativos podem optar pelo lucro real, sendo esta a única opção de tributação para as cooperativas de crédito. Ok, alunos? Então, as cooperativas de crédito só podem optar pelo lucro real. Bom, o lucro arbitrado, quando há indícios de fraudes, vícios e erros na escrituração. Agora nós temos lucro presumido. Todos os ramos de cooperativa podem optar por esse regime de tributação, exceto qual? As cooperativas de crédito. Então, as cooperativas de crédito não podem optar pelo lucro presumido. Aí nós temos o Simples Nacional. Qual o ramo de cooperativa que pode optar pelo Simples Nacional, professora? Apenas aquelas do ramo de consumo, professora. Então, somente essas cooperativas podem optar pelo Simples Nacional. Recordem isso. Desde que a receita anual delas do ano anterior não ultrapasse
4.800.000 reais. Então, alunos, esse aqui, nós temos agora ainda as taxas e contribuições do sistema cooperativista. Então, nós temos a contribuição do Sescop, que é 2,5 da remuneração dos empregados da cooperativa. Então, quando você vai gerar a GFIP da sua cooperativa, então lá já vai gerar 2,5 do valor da remuneração, vai para a Sescop. Na contribuição cooperativista, né, temos o valor anual aqui de 0,2% do capital social e fundos. No registro da OCB, tem esses 10%, né, do valor do salário mínimo vigente. Ok, meninos, nós vamos aqui. Então, vocês viram aí, esse é, aqui comigo, alunos, esse é o mapa mental, o resumo da aula 4. Então, essa era a atividade para os alunos entregarem até ontem, né, professor? Então, vocês verificam aí se os alunos construíram. Se eles não construíram, pode disponibilizar um tempinho a mais para que eles possam fazer essa atividade. É muito interessante a construção do mapa mental para fins de estudos, de compreensão dos temas. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. A prova está fácil, professora? Nossa, tá super tranquila. Vamos tirar então de letra. Então, inclusive, professora, aqui, a escola Emburana também enviou uma foto dos alunos aqui todos atentos, tá? Um abraço para todos e vamos à prova, né, professora? Isso, daqui a pouquinho nós vamos iniciar a prova de vocês. Não tenham pressa, tá? Façam com calma, com bastante atenção. Eu creio que o conteúdo é um pouquinho puxado, as atividades de percurso foi um pouquinho puxado porque envolve muito cálculo. Eu acho importante vocês trabalharem, principalmente na questão de custos, porque essa parte de leis, ela altera muito. Então, a parte de legislação tributária, mas a parte de cálculos, ela vai agregar muito para a formação de vocês, tá certo? Nós estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje, a nossa aula de revisão. As dúvidas que vocês tiverem, vocês ainda podem mandar, podem encaminhar aqui pra gente, tá certo? Desde já nós agradecemos a todos vocês pela paciência aqui conosco, né? E gostaríamos de desejar a todos uma boa prova, tá certo? Uma boa prova para vocês. E nos veremos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, tá certo? Encerramos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Nos veremos. Educação à distância, mudando realidades.